filho mais velho e risonho do seu Odílio e Dona Isa. Não conversei com ele, não tive oportunidade de conversar naquela noite antes do acidente. Marcos Davi Xavier trabalhava como piloto na empresa MS Táxi Aéreo em Mato Grosso do Sul. Em 19 de setembro de 2016, Marcos deixou os passageiros no Pantanal. Antes de voltar para Campo Grande, falou pelo rádio com um instrutor e amigo que ele chamava de pai. Sua bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Bora trabalhar. O avião bimotor PT-VKY caiu minutos depois de decolar. Este peão de uma fazenda próxima viu tudo. Quando ele vem se aproximando da casa, ele mudou a rota. Vimos bem a primeira explosão que ele deu no ar. Aí já vimos um pedaço de avião, aí eu vi bem que caiu. Ele caiu mesmo, o avião tinha caído. Os destroços se espalharam por uma área de 600 metros de difícil acesso. Na perícia, veio a constatação. O avião estava irregular. As hélices estavam com o número de série adulterado, sinal de que foram reaproveitadas de outro avião. E na asa, a maior surpresa. Eles recuperaram essa asa com massa plástica, que é usada em automobilismo. O que não é permitido em concertos de aviões. O momento você perde, a asa pode tremer, um lado ficar mais pesado que a outra. Então isso aqui está maquiando. Você olha por fora, parece que está bonitinha a asa. A hora que você vê, ela está com massa plástica. As roldanas por onde passam os cabos de comando do avião estavam presas e não rodavam. Com isso, os cabos se romperam e o controle da aeronave travou. Primeiro, o piloto perdeu o comando da asa direita. Com a força da gravidade, o avião virou de barriga para cima. A asa direita se desprendeu e se chocou com o leme. Em seguida, a asa esquerda quebrou. Sem as duas asas, a aeronave bateu no chão. Esse avião foi desmontando no ar. Por erro de manutenção. Por erro de manutenção. O avião PT-VKY já tinha sofrido outros 2 acidentes. Em 2009, a asa direita bateu no solo num pouso. Em 2013, as hélices ficaram retorcidas, inviabilizando a recuperação. Os reparos foram feitos na oficina Hora, também dos donos da MS Táxi Aéreo. Toda troca, tudo que é feito, tem que estar anotado em cadernetas. E não está. Não achamos nada relativo a isso. E a empresa de táxi aéreo estava interditada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quando fez esse voo. Nós temos o voo irregular dessa aeronave, que era de propriedade privada, e estava fazendo voo de táxi aéreo. É um estelionato. Essa é a mesma empresa que alugou o avião PT-ENM para a família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. O avião bimotor fez um pouso forçado em maio de 2015, no meio do pasto de uma fazenda a 30 quilômetros de Campo Grande. Para a perícia, houve falha na manutenção e pane seca. Os sensores não sinalizaram para o piloto que o combustível estava no fim. Olhando um avião assim, é difícil saber se ele passou por manutenções, se as peças estão funcionando perfeitamente. Nesse daqui, as pás e o cubo de hélice foram trocados clandestinamente. A aeronave está apreendida. Na investigação da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul, foi descoberta uma rede ilegal de desmanche de aeronaves. Um esquema montado para reaproveitar peças usadas em manutenções de aviões de pequeno porte, que fazem voos privados e de táxi aéreo. Os policiais vistoriaram 14 oficinas, 8 eram clandestinas. Mais de 300 peças foram apreendidas e avaliadas em mais de 2 milhões de reais. Todas estavam com número de série adulterado ou sem comprovação de origem. Essa peça aqui, provavelmente, ela não tem recuperação, mas ela seria ou recuperada para utilizar, tá? Ou então já utilizaram essa numeração para pôr numa peça adulterada para ser colocada em voo. No Brasil, mais de 8.500 aeronaves de pequeno porte estão aptas para voar. A manutenção tem de ser feita todo ano em oficinas homologadas e por mecânicos credenciados pela ANAC. E os documentos devem ser enviados para a agência. Mas nem sempre o que está no papel foi feito de fato.
Essas próprias oficinas estavam terceirizando esse serviço para baratear o custo de mão de obra para essa oficina clandestina. Os mecânicos investigados fizeram consertos clandestinos e enviaram peças para 46 aeronaves que voavam em outros 6 estados. Nós verificamos informações oficiais inseridas nessas cadernetas e nesses registros que estavam sendo fraudadas, falsificadas para justificar essa peça entrando nesse avião. Esse mecânico de aviões, que não quer se identificar, já trabalhou em oficinas de Mato Grosso do Sul e conta como funciona o esquema. Você vai lá simplesmente no banco de estoque de peças descartadas, pega aquela peça velha, compara com a outra, dá uma arrumadinha ali, se entorta, passa uma massinha plástica, pinta e bota para voar. É natural. Ele diz que os donos das oficinas e de aviões de pequeno porte estão cientes do esquema. Normalmente, quando o avião está voando lá, o patrão aqui embaixo ele diz o seguinte: eu não estou nem aí, a viúva vai receber o seguro e eu vou receber o meu também. Karina Bussaf é uma dessas viúvas. Eu fiquei em estado de choque na hora e eu me lembro muito bem que a única coisa que eu conseguia pensar é que alguém precisava tirar as minhas filhas de casa porque eu não conseguia respirar. Em dezembro de 2014, o marido dela, o advogado Marco Túlio Garcia, saiu de Campo Grande para ir até a sua fazenda, no Pantanal. O avião caiu perto da pista de decolagem. Você contrata um piloto credenciado, faz um plano de voo, certificada, que faz vistorias periódicas num órgão público que se destina a esse fim. O que mais você pode fazer? Acreditar que esteja tudo certo. E não estava. E não estava. A família de Karina não sabia que o monomotor PT-JSM tinha sofrido um outro acidente em fevereiro de 2005. Pelas imagens da época, dá para ver as asas praticamente destruídas. Segundo a polícia, essa sucata foi comprada pelo dono da oficina e a asa foi totalmente refeita. Mas nos documentos da aeronave, o conserto não estava registrado. No acidente de 2014, foi exatamente a asa danificada que se partiu no ar e o avião caiu de bico no chão. Uma peça encontrada nos destroços chamou a atenção. Ela foi fabricada artesanalmente, fora dos padrões aeronáuticos e instalada na sustentação da asa. A asa dobrou para cima, tá? Ela rompeu em voo, tá? E com isso acabou a sustentação da aeronave. Eles optaram em fazer e não gastar esses $4.350 e fazer uma peça artesanal que causou o acidente. A Polícia Civil deu um cemitério de peças e aviões bem ao lado da maior oficina de Mato Grosso do Sul. Nós localizamos um verdadeiro ferro velho de peças já condenadas, que não tinham condições de uso, que vinham passando por manutenções e que não poderiam. A delegada interditou o local e a perícia confirmou que as peças estavam sendo limpas e preparadas para uso. O dono da oficina, Arlindo Barbosa, e os mecânicos são investigados por expor a aeronave a risco por causa da manutenção irregular e por homicídio com dolo eventual, quando pode haver intenção de matar. Em nota, os advogados disseram que a oficina não pode descartar em qualquer lugar o lixo aeronáutico e, por isso, guardava as sucatas. Sobre a aeronave que caiu com o advogado Marco Túlio, disseram que o conserto foi feito após o acidente de 2005 e o avião foi vistoriado e liberado para voo pela ANAC. Sobre o avião PT-VKY, do primeiro caso que mostramos nesta reportagem, disseram que o CENIPA interrompeu a investigação. Mas o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que é obrigado, por lei, a interromper a investigação quando encontra indício de crime, o que ocorreu neste caso. E a polícia revelou também a clonagem de aviões para tráfico de drogas.
Esse é um exemplo. Um avião igual decolou aqui dessa pista em Campo Grande e caiu na Bolívia transportando cocaína. Só que o proprietário da aeronave não comunicou esse acidente à Agência Nacional de Aviação Civil. Pelo contrário, comprou esse avião do mesmo modelo lá no Maranhão e trouxe aqui para Mato Grosso do Sul e estava pintando clandestinamente o prefixo do avião que foi totalmente destruído. Dessa forma, ele conseguiria continuar voando no Brasil sem qualquer problema. O avião tinha sido modificado para ser reabastecido durante o voo. Como eles faziam isso? Através de uma mangueira, era conectada diretamente no bocal do cano de combustível, e dentro, com uma bombinha elétrica, eles carregavam combustível dentro da aeronave, até 450 litros, é possível, e abastecia em voo. O original caiu em Potosí, na Bolívia, em novembro de 2016. Estava com 9 galões de combustível a mais. 2 pessoas morreram. O avião estava registrado no nome de uma empresa de tecnologia. O dono da empresa, o Adson Ranielli, e o gerente financeiro, o Wellington Magalhães, foram presos. Durante toda a semana, tentamos ouvi-los, mas os advogados não responderam. Em outra fazenda, no meio da lavoura, a polícia descobriu no hangar uma oficina improvisada com mais um avião sendo modificado. Na aeronave abandonada às pressas, o número do motor foi lixado, o aparelho que emite a localização foi removido e a asa estava sendo preparada para voos longos. São tanques de combustível sobressalentes que são colocados nas ponteiras das asas para dar uma autonomia de voo para a aeronave de mais 2 horas, além do abastecimento que ela teria normal. A descoberta das manutenções ilegais levou a ANAC a intensificar as auditorias em todo o Brasil. Nós sabemos que a quase totalidade das empresas e profissionais que trabalham na aviação civil brasileira trabalham de forma correta, honesta e legalmente. A operação em Mato Grosso do Sul provocou mudanças na agência que fiscaliza o setor. Foi criado, a partir desta operação, uma superintendência na ANAC com o objetivo de coibir o ilícito, como, por exemplo, manutenção clandestina e táxi aéreo pirata. Sobre o acidente que matou Marco Túlio, o CENIP ações coletadas e trabalha para concluir a investigação. Eles alegam que eles não têm prazo, tudo não será conclusivo, visa apenas a prevenção, mas eu acho que justamente por visar a prevenção deveria ser mais célere, né? A gente fica revoltado porque ele poderia estar vivo se as pessoas tivessem trabalhado com seriedade, se tivessem sido correto com aquilo que faz.